Olá, querido irmão, querida irmã, como você está? Tudo bem? Estamos voltando aqui depois de um mês sem postar os nossos vídeos, né? Nós estamos então retornando hoje para darmos continuidade às nossas gravações, para caminharmos então para o encerramento dessa introdução geral à história de missões no Brasil. Vamos desde já orar ao Senhor, pedir a bênção de Deus para que Ele esteja mais uma vez conosco então durante essa gravação, que o Espírito de Deus esteja conosco, apesar de ser um pouco de história, mas a história de missões ela é altamente espiritual. Aliás, a história da igreja como um todo, né? E a história de missões ela está dentro da história da igreja, então ela é altamente espiritual. Então, não é só uma questão de história, é uma questão também e principalmente então da presença de Deus em nossas vidas, na vida da igreja. Então vamos orar ao Senhor. Pai amado, no nome de Jesus, nós te louvamos, te exaltamos, rogamos a tua bênção, esteja conosco nesta aula, nesse vídeo aula, nos ajudando a transmitir uma mensagem clara àqueles que estarão nos ouvindo. Para a glória do teu nome eu te peço, no nome de Jesus. Bem, como já falei, já há um mês que nós não postamos, devido às minhas atividades, às nossas atividades aqui no interior do Ceará. Então a gente acaba muitas vezes, né, tendo que adiar um pouco essas gravações, devido então estarmos sempre ocupados com o trabalho do Senhor aqui no interior, né? O trabalho na própria igreja, que a gente dá assistência, que a gente dá suporte, também o trabalho da missão também, que a gente, digamos, toca aqui, né? A missão ajudar. Tá? E aí hoje nós estamos aqui gravando e vamos caminhar então para o final dessa série de estudos sobre a história de missões no Brasil, ainda que, como já tenho falado várias vezes, apenas uma introdução geral à história de missões no Brasil. Tá? E para a gente começar hoje, eu quero ler em Romanos, capítulo de número 10, versículos 13 até o versículo de número 15, que diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí o apóstolo faz 4 perguntas. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? É a primeira pergunta. E como querão daquele de quem nada ouviram? É a segunda pergunta. E como ouvirão se não há quem pregue? É a terceira pergunta. E como pregarão se não forem enviados? É a quarta pergunta. Aí ele então faz uma afirmação quando ele diz, como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Então, eu estou usando esse texto apenas para falar, para lembrar, então, de que nós temos o Evangelho no Brasil e nós devemos, então, essa vinda da pregação do Evangelho ao Brasil a Jesus, que, lógico, se deu por nós em primeiro lugar, porém a missionários, a servos de Deus que abnegadamente, né, resolveram entregar suas vidas totalmente ao Senhor e vieram então para o Brasil, trazer o Evangelho ao Brasil. Tá, aos brasileiros, né, desde, né, meados do século XIX, quando o Evangelho chegou então para ficar na década de 50 do século XIX, como nós já temos então conversado um pouco com vocês sobre esse assunto, desde 1855, né, quando chega o casal Calley no Brasil, e aí o Evangelho chegou e ficou, e chegou logo depois o presbiteriano, Ashbel Green Simonton, e depois os metodistas, depois os batistas, e aí no século XX então chegaram os pentecostais, e é deles exatamente que nós estamos falando. Bem, nós estamos hoje no 4º vídeo sobre a história da fundação da Assembleia de Deus, a chegada dos missionários pentecostais. Esse é o 4º vídeo sobre esse assunto.
e vamos ver se a gente consegue então encerrar então esse assunto hoje. Nesse vídeo de hoje a gente encerrar esse assunto, para a gente então partir para 2 vídeos falando um pouquinho sobre digamos, o resultado de tudo isso, né, o que nós podemos então aproveitar de todo esse movimento missionário que aconteceu então, desde a chegada dos primeiros missionários até hoje, né, em pleno século XXI. O que a igreja brasileira hoje aprendeu sobre essa questão então, tá? Então, vamos lá. Nós, na última aula, nós falamos um pouco então sobre a questão de Daniel Berg e Gunnar Wingre, então estarem se preparando então para virem ao Brasil. Falamos de que eles receberam uma revelação, lhes foi dada uma revelação de que o evangelho, então eles deveriam pregar o evangelho no Pará, né? E aí eles foram então e descobriram que o Pará era no Brasil. E o que aconteceu a partir daí? Eles começaram a se preparar então para vir ao Brasil, tá? Gunnar Wingre avisou a sua igreja lá em South Bend, né, de que ele viria então para o Brasil, viria pregar o evangelho no Brasil, né, transferindo então o pastorado da igreja, tá? E então os dois começaram a se preparar para vir então ao Brasil. Foi então que aquela igreja lá, né, de South Bend, né, tirou então uma oferta para os dois, para a sua viagem, né? Então nós hoje, e aí eu me lembro que hoje, né, as missões hoje, elas estão muito mais, eu chamaria fácil, né, entendeu? Porém, muito mais organizada, né? Talvez eu não chamaria fácil, porém, muito mais organizadas. E talvez por causa da organização, isso facilita bastante, então, o trabalho, então, de hoje, o trabalho missionário de hoje, né? Porque naquela época já tinha algumas missões, na a Associação de Moços nos Estados Unidos, a Associação Missionária, né, do Sul, né, das igrejas metodistas do Sul nos Estados Unidos, outras organizações presbiterianas também, tá? As missões batistas também era forte na América. Na Europa você tinha o movimento, né, a partir da Inglaterra, o movimento missionário foi muito forte na Europa, né? Foi a partir da Inglaterra que foi missionário para a Índia, William Carey, né? Foi missionário para a China, entendeu? Foi missionário para vários lugares do mundo, né? Na América também foram missionários para a Ásia, né? E outros mais. Porém, não tinha a organização que nós temos hoje. E no caso de Daniel Berg e Gunnar Wingre, é um caso totalmente, mesmo para aquela época, foi um caso bem atípico, né? De como eles vieram, né? De como eles então receberam a direção de Deus para virem então ao Brasil. Tá? Lembrando que o diretor da obra missionária, eu sempre gosto de lembrar que o diretor da obra missionária é o Espírito Santo. O Espírito Santo dirige o missionário, ele dirige a tarefa missionária, ele dirige a igreja em torno da tarefa missionária. Se você olhar lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, você vê que aquela igreja vivia em oração, em jejum, buscando a Deus, entendeu? Para Deus então dirigir eles, e o Espírito Santo disse: separai-me a Saulo e a Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. Então veja aí a ação do Espírito Santo. Se você olhar lá no capítulo 16, Paulo queria ir para Bitínia, o Espírito Santo disse não. Paulo queria ir para outro lugar, o Espírito Santo disse não. Aí então é que à noite, né, eles têm uma visão, passa a Macedônia e nos ajuda, daquele varão. Aí então ele entende que a missão era então na Macedônia. Então veja, o Espírito Santo é o diretor da obra missionária. Se você olhar no início da chamada Igreja Moderna, o primeiro grande movimento missionário, apesar de William Carey ser o chamado pai das missões modernas, né,
eu discordo um pouquinho, mas tudo bem, sem problema nenhum, né, quanto a isso, porque eu entendo que as missões modernas começaram com os irmãos moravianos, né, na Morávia, né, naquele território, então, hoje, República Tcheca, Eslováquia, aquela região toda, ali, aquela parte daquela região ali, na Morávia. Então, que os irmãos moravianos foram orar, buscar a Deus, pedir direção a Deus daquilo, então, que eles deveriam, né, como eles deveriam se portar. Foi o primeiro relógio de oração, que eles começaram a orar, buscar a Deus, então, sob a direção de Deus para a igreja da Morávia, né, aquela igreja que estava nas terras, então, do conde Nicolau von Zinzendorf, né, e dali o Espírito Santo dirigiu eles, né, naquilo que eles deveriam fazer. Então, foi mais ou menos assim que o Espírito Santo dirigiu a Gunnar Wingre e Daniel Berg, né, revelando, então, o irmão Udim, como já falamos, né, de que eles deveriam trazer o Evangelho ao Pará, e aí, então, eles resolveram vir. E aí, Daniel Berg saiu do trabalho dele, e aí Gunnar Wingre, né, deixou o pastorado, e eles se prepararam para vir. E eles, então, saíram da cidade de Chicago, né, pegaram um trem para Nova York. E a coleta que foi feita na igreja, então, de Gunnar Wingre, né, ela dava, as passagens dava até Nova York, de trem, né? E, inclusive, eles foram, né, e se ajoelharam ali na estação do trem, na presença de toda a igreja, né? Ali que foi se despedir deles, né? E eles se ajoelharam, oraram ao Senhor, agradecendo a Deus, então, por tudo aquilo que estava acontecendo, pedindo a direção de Deus para a vida deles, naquela nova fase da vida deles, né? E isso foi muito impactante, né, para a vida deles, mas também para aqueles irmãos, então, da igreja lá em South Bend, né? A igreja, então, que tinha sido pastoreada pelo irmão Wingre, né? E eles, então, vieram para Nova York. E aí, veja o que acontece, né? Como o dinheiro que eles tinham, e aí a gente vê, né, a provisão financeira da obra do Senhor, da obra missionária. E um dos sinais muito claros, né, quando nós estamos na direção de Deus, né, no trabalho do Senhor, porque, infelizmente, naquela época, tudo já envolvia finanças, imagine hoje. Hoje, tudo envolve finanças, né? Então, um dos sinais claros é a provisão de Deus, como Deus provê o sustento do trabalho missionário. Deus provê o sustento do trabalho missionário. Então, veja, quando eles chegaram em Nova York, né, eles não tinham dinheiro para viajarem. O dinheiro que eles tinham era o básico, entendeu? De comida, daquela coisa toda, mas um dinheiro para comprar uma passagem na época de navio até o Brasil, tá? Eles não tinham esse recurso, né? Como é que eles iam vir? Iam vir, então, para o Brasil sem recurso nenhum. Eles chegaram em Nova York, aquela grande metrópole, a maior metrópole americana na época, né? Ainda hoje a maior metrópole americana, né? Então, salvo melhor juízo, né? Mas, entendeu? Eles chegaram lá e sem recurso. Né? A gente não pode nem imaginar, tá? Como é que eles ficaram naquela situação toda, imaginando como é que a gente vai agora. Chegamos aqui, e aí? Porque tem um ser humano, nós somos seres humanos. E o ser humano, ele, entendeu, tem os seus limites emocionais, né? Tem a questão, nessa hora tem muita questão da falta de fé e tal. Mas aí eles chegaram em Nova York e estavam andando pelas ruas de Nova York, veja bem, quando um comerciante conhecido do irmão Wingre, olha só, gente, aquele comerciante não sabiam que eles iam viajar para o Brasil. Não sabiam, na época nós não tínhamos tudo que nós temos hoje, a nível de comunicação, não tinha nada disso, tá? E ele não sabia, né, que eles iam viajar, né, que o Wingre ia viajar, né, entendeu? E ele só conhecia, inclusive, o irmão Wingre, não conhecia o Daniel Berg. E aquele comerciante, ele tinha sentido no dia anterior de enviar uma oferta para o irmão Wingre. Na época, a oferta, hoje você faz um Pix, cai na mesma hora, na sua conta, né? Na época, a oferta, o dinheiro, o recurso ia pelo correio.
E aquele comerciante, ele estava saindo, ele ia para o correio depositar um envelope com a oferta, então, que ele decidiu enviar para o irmão Ving, que ele sentiu o desejo de enviar aquela oferta para o irmão Ving, olha só. E aí estava andando na rua, naquela avenida, quando os dois vinham com sua mala, Daniel Berg e Gunnar Ving vinha com sua mala de mala e cuia, digamos assim, e aí ele encontrou eles. Meu Deus do céu, né? Encontrou-se 3 agulhas no palheiro, né? No palheiro se encontraram, digamos, vamos imaginar dessa maneira, né? É totalmente lógico, né? E impossível se a gente olhar sob o ponto de vista humano, né? Eles se encontrarem daquela forma, e eles se encontraram. Não foi coincidência, nós podemos dizer assim, Jesus-cidência, Deus-cidência, foi Deus, né, que juntou eles, porque ele ia para o correio enviar aquela oferta para o irmão Vingre, sem saber que ele viria para o Brasil. E encontra ele, um comerciante em Nova York, e os irmãos lá em Chicago, tinham pegado o trem, chegaram em Nova York, e aí encontra eles no caminho. E aí conta a ele do desejo, então, que ele então foi colocado no coração dele dar aquela oferta a ele. Imagina. E o que aconteceu? Ele estava com a oferta em mãos, ainda não tinha depositado a oferta. Aí ele entregou o envelope com aquela oferta. E, para surpresa geral do irmão Vingre, do irmão Daniel Berg, era exatamente a quantia que eles precisavam para vir para o Brasil. $90. Era a passagem dos dois, $90. Como eu falei, os recursos que eles tinham era muito pouco, era só para a questão de alimentação e essas questões. Tá? Era $90 que ele tinha, então, digamos, que tinha naquele envelope. E, então, eles foram lá e compraram a passagem, e ali, então, estava, digamos, a oferta, então, estava ali, então, a passagem deles para o Brasil. E a gente olha exatamente isso, Deus suprindo. Quando Deus está no negócio, Deus supre. Se você tem dúvida sobre o suprimento de Deus, entendeu? Sobre a direção de Deus para a sua vida, lembre-se que quando Deus supre, tá bom? É porque Deus está na direção, então, da sua vida. Tá? Então, se Deus está suprindo, é exatamente porque Ele, então, está na direção daquilo que você está fazendo, daquilo, entendeu? Então, que o Senhor propôs em teu coração, Ele está suprindo, então, porque Ele está na direção. Então, se Ele supre, pode ter certeza que Deus está na direção da sua vida, tá? E aí eles partiram de Nova York, tá? Partiram de Nova York, né, de navio. No caminho eles já levaram, né, um dos tripulantes do navio a Jesus, né, e eles chegaram em Belém do Pará. Eles chegaram no dia 19 de novembro de 1910. No dia 19 de novembro de 1910, eles então chegaram a Belém do Pará. Tá? E eles aportaram em Belém do Pará no dia 19 de novembro de 1910. E daí, então, Deus dirigiu, Deus supriu, Deus estava com ele. Quando, como eu já falei, vou repetir, quando Deus está conosco, quando Deus está na direção, Ele supre todas as nossas necessidades. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai amado, no nome de Jesus, nós te louvamos, rogamos a tua bênção. Esteja conosco, com os teus filhos aí que estão vendo, então, esse vídeo, aula, estão ouvindo, estão vendo, Senhor Deus, dirigindo a vida dos teus filhos. Para a glória do teu nome eu te peço, papai, no nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, então, lembre aí que você compartilhe os nossos vídeos, né? Curta os nossos vídeos, se inscreva no nosso canal, tá? E você então estará nos ajudando então a divulgar o trabalho na obra do Senhor. Amém?